Olá, Bruno, tudo bem? Salve, Miguel. Oi, Luana. Tudo bem? Olá, tudo bem? Prazer estar aqui Seja sempre. bem-vindo. Prazer recebê-lo. Bruno, um assunto que eu queria perguntar a sua opinião é sobre esses novos personagens que apareceram no Brasil, né? Todo dia a gente traz um videozinho aqui sobre um bolsominion fazendo escândalo em frente ao quartel. É um capítulo à parte da política brasileira, né? Eles estão aí, né? A gente analisa seriamente. Tem um lado cômico, né, grotesco, né, mas a gente leva a sério, né? Até porque eles, infelizmente, eles se levam a sério. Tem um canal aí chamado Prints Bolsonaristas, que eu descobri ontem só. Eu acompanho. E aí, por exemplo, ontem o Bolsonaro assinou aí a renovação da concessão da Globo, não sei se foi ontem, foi esses dias agora. E aí eles ficaram. Aquilo caiu nas redes bolsonaristas, foi uma bomba, né? Não é fake news, né? Eles não acreditam naquilo. Mas, enfim, é uma coisa que eu estou tentando entender isso aí, porque é uma grande dissonância cognitiva. Mas só queria a sua opinião, como é que você avalia esses personagens? Olha, a dissonância é o que explica mesmo. Esse é um conceito super importante para a gente entender o que está acontecendo no país, no mundo, em alguns lugares onde processos parecidos também estão em curso. Isso é um processo muito conhecido na psicologia e na psiquiatria quando estudaram seitas, grupos fechados e tal. E que era simples de se entender, porque eram grupos fechados no mundo analógico, é necessariamente pequeno. Você faz uma seita, você se isola, você cria uma realidade paralela, e quando essa realidade é rompida por um evento externo ou por alguma revelação que põe aquela visão de mundo que estava muito coesa, que estava definindo muita coisa, que submetia essas pessoas a algum tipo de situação extrema, muita gente rompia, muita gente enlouquecia, e uma parte precisa fazer com que a alucinação se mantenha estável, com que a narrativa antiga ainda seja sólida. Ela não pode admitir para si mesma e para os outros que ela estava errada e, mais importante, que ela investiu tanto dela naquela narrativa. E aí que a dissonância se forma. A pessoa precisa manter o mundo dela estável e então o mundo externo vai ficando cada vez mais louco, porque é uma equação que não vai fechar nunca. Só que isso funcionava de alguma maneira controlada dentro de seitas analógicas. Era um grupo fechado ali, era uma religião fanática lá, era um clube fechado em alguma montanha, em algum sítio. Agora, a gente conseguiu produzir no Brasil o que pode bem ser a maior dissonância do mundo, jamais vista, porque foi um grupo fechado, com característica de seita, aos milhões de pessoas, porque a cerca deles foi o cercadinho digital. Eles não precisavam estar em fazendas, estar fechados em igrejas, estar em algum bunker. Eles estavam em bunkers de informação durante muitos anos. E a aposta que eles fizeram, o investimento emocional que eles fizeram foi muito grande. Porque não é só votar no Bolsonaro, gente. É justificar as mortes da pandemia, que eles tiveram que se manter fiéis, era a negação de vacina, era justificar muita coisa cruel que foi feita em nome desse investimento pessoal que eles ficaram se reforçando. E agora que a realidade bateu com tudo, e bateu nas urnas, bateu nas ruas, bateu no mundo político, bateu nas igrejas e bateu no próprio Bolsonaro, que não se apresentou como o homem forte que ele fingia ser. Então essas pessoas, elas estão em dissonância muito forte. E tem esse lado cômico, que eu vou te falar, eu não me abstenho de rir. Porque assim, eu passei muito tempo chorando, sofrendo, sendo, entendeu, muito pressionado e humilhado moralmente, como brasileiro, eu e vocês, e a todos nós que tinham algum tipo de lucidez, então eu me sinto no direito espiritual de dar risada, porque é engraçado. E rir disso também ajuda
a que mais pessoas que estão no meio do caminho de uma dissonância radical e um rompimento, elas não queiram fazer parte do clube dos malucos ridicularizados. Mas também é algo muito sério, porque essas pessoas radicalizadas, elas não estão só nas ruas dando vexame. Elas ainda estão nas redes, ainda estão nas polícias, nos clubes de tiro, dentro do próprio exército. E basta pouca gente radical para fazer muita merda. Então a gente precisa ficar muito de olho. Mas essa figura que ela começou de maneira exuberante a partir dos protestos pelo impeachment, usando camisa verde e amarela, ela foi se radicalizando de muitas formas. Ela dá agora no cara que reza no pneu e no cara que passa o dia no Telegram literalmente vendo códigos onde não existe. Vendo padrão, vendo mensagem subliminar, vendo alguma mentira para ele se manter estável nesse investimento que esse cara fez. Um esquema de pirâmide político, assim. O cara se recusa a falar que ele foi enganado. Porque foi. Bruno, sabe que... Vou contar uma história aqui, em Luana. Ontem, a Priscila, minha esposa, ela foi levar a cachorrinha, nossa cachorrinha, no veterinário. Aí o veterinário, ele não é bolsonarista, né? Ele é Lula, e sabe que a nossa cachorrinha também é lulista, porque uma vez tinha um adesivo do Lula na casa da cachorrinha, né? Aí ele já puxou assunto com a Priscila sobre essas coisas, já tem algumas vezes. Aí ontem eles conversaram sobre isso, ele falou que foi uma bolsonarista, tinha acabado de sair um bolsonarista lá, ontem, e que ela falou que é para todo mundo comprar radinho de pilha. Entendeu? Radinho de pilha, porque o Bolsonaro vai dar um golpe aí, vai acabar com as comunicações. É a nova história que está correndo aí. E só o rádio de pilha que vai resolver. Só rádio de pilha que as pessoas vão poder se comunicar e escutar o Bolsonaro. Né? Rádio de pilha. Se você liga na tomada, ele não vai funcionar. Ela Isso eu quero saber. Se você tiver uma rádio digital não funciona. Eu tinha pensado nisso. Ele não vai funcionar. Entendi. Vai acabar com a energia elétrica também. Vai ser um apagão elétrico aí sim. Geral. Né? Então, é a história que eu vi. Mas interessante, até eu perguntei para a Priscila, mas e aí? Ela está achando isso bom? E o veterinário perguntou, né? Sim, eles acham bom isso. Claro. Apagão completo, derrubar as comunicações do país, ficar só escutando o Bolsonaro do rádio de pilha. Né? Faz muito sentido. E olha, isso explica a dissonância das pessoas. Isso é uma ilustração perfeita, literal, na verdade. Porque, assim, já que o mundo não está de acordo com o que eu quero que o mundo seja, apaga o mundo e deixa o Bolsonaro no meu ouvido com radinho de pilha. Uau, fantástico. Entendeu? Assim, desliga a luz, apaga tudo e me deixa eu e o presidente. Porque é só ele que vai manter a dissonância firme. Que a pessoa vai conseguir manter a narrativa dele em pé. E, na verdade, ela não percebe, mas ela está reconhecendo o avanço do processo histórico atropelando eles. Por isso que tem que ser de pilha. Por isso tem que voltar ao passado. Porque ele é íntimo. É só ela e o Bolsonaro. Não tem mais ninguém envolvido. É uma banda que só pega pilha. E tem uma coisa da volta ao passado, ao período da ditadura também, desenhado aí nessa cena. É um esconderijo, né? Assim, você volta para um lugar cômodo para essa narrativa se manter em pé. E é isso. Agora os aliados do Bolsonaro já não estão mais com ele, tá? E é isso, gente. O caminhão vai... Bruno, mas tem uma coisa aí que é o seguinte. Isso aí tem muita gente seguindo essa narrativa. Só que isso tem um limite, né? Tem um limite, vai reduzindo, né? Eu quero acreditar, Bruno, é a minha principal fé. Eu não sou muito religioso, mas a minha principal fé é a fé no bom senso, né? No bom senso da humanidade, entendeu? Que a humanidade, ela, em algum momento, o bom senso prevalece. Tem até a frase do Descartes, né? Ele abre o livro dele dizendo que a única virtude realmente democrática é o bom senso. Né? Todo mundo tem bom senso, você não precisa ser um grande estudioso para ter bom senso. Né?
Então, eu quero acreditar nisso, que o bom senso vai, aos poucos, se infiltrar nesses meios bolsonaristas, né? Vão caindo na real. Por exemplo, agora eles vão ter um choque epistemológico importante com a posse do Lula. Que eles ficam nessa história de 72 horas. Ontem eles trouxeram aqui um vídeo de um cara aí, deputado, hein? Deputado, né? Que ele foi no acampamento aí, acho que de Brasília, e falou que vai ser no Natal. O golpe vai vir no Natal, o Papai Noel vai ser o Papai Noel. O Papai Noel vai trazer uma novidade aí. Todo mundo gritaria, palma, euforia. Né? Natal. Às vezes eu acho que só a marcha da história consegue lidar com essa falta de bom senso, viu? Não tem muito jeito, né? Eu tendo a concordar. Às vezes tem a coisa, porque tem a coisa do comportamento de manada, não é à toa que foram apelidados gados, né? Tem um comportamento de manada aí nessa turma que só com a realidade muito concreta se impondo que vai dispersando um pouco e ficando só aquele bloco mais coeso que está no radinho de pilha, aconteça o que acontecer, acredito. E tem muita nuance disso, porque nós vemos esses mais radicais e o que espirra nas nossas redes são esses exemplos icônicos históricos, né? Mas o grosso é a mulher do veterinário. O grosso, ele não é o cara do pneu, não é o cara que se agarra no caminhão, que são imagens eternas pra gente, mas é o cara do Uber, que outro dia eu peguei um também, é isso. O cara tinha certeza de que o filho do Lula é sócio do Dória, na fábrica de vacinas. Eu nunca ouvi isso. Essa é nova. Eu nunca ouvi isso. É nova. Mas se é um cara do Uber, não foi ele que inventou isso. Ele faz parte de um grande telefone sem fio, né? Que acontece. Sem fio, mas com fibra ótica, né? Com fibra ótica, wireless, né? O telefone que não tem fio, ele é wireless, ele é 4G, e daqui a pouco 5G. E o bom senso, eu te entendo, Miguel, eu também quero ter essa fé. Eu não sei se eu a tenho, mas eu preciso tê-la para me manter um humanista, alguém que acredita, alguém que é socialista de espírito, que eu acredito na coletividade e depende de bom senso para qualquer projeto coletivo funcionar no curto, médio e longo prazo. Mas, ao mesmo tempo, eu também sei que nós somos seres muito disfuncionais que dependem de narrativas internas, de histórias que a gente conta e que vai estabilizando o mundo, que é uma narrativa mesmo, uma narrativa histórica, uma narrativa espiritual, o vocabulário que a gente usa, o tipo de investimento emocional que foi feito em cima disso. E é por essa razão que eu acho que os psicólogos, psicanalistas, os filósofos da mente humana são as pessoas que melhor entendem os processos do fascismo. Não necessariamente os processos democráticos e político, mas quando a gente está submetido a um processo de erupção fascista, a gente já está no campo de um tipo de loucura, de um tipo de disfunção onde o bom senso ele foi solapado antes de começar, né? Porque o bom senso ele foi solapado lá quando o Bolsonaro começou a se viabilizar de verdade. E passaram-se muitos anos. E muitos anos em que a gente viu isso evoluir para narrativas mais complexas e para mais investimento emocional que essas pessoas fizeram. Então tem um processo que eu concordo. A posse vai ser um choque gigantesco para os caras. E a Luana, acho que ela tem a razão. O processo histórico força o bom senso. Não é o bom senso da racionalidade e tal, mas assim, a vida vai andar. O cheque vai cair na conta dele, o dólar vai cair um pouco, entendeu? Vai chegar um benefício ali, o cara do Uber daqui a pouco. E eu também tenho uma outra esperança, que é o aprendizado que as pessoas vão ter nas suas vidas digitais. Que para a maior parte do país é um processo muito novo. O grosso do país, ele entrou na internet e na vida digital só no celular, na era do WhatsApp. E tem um processo que demora, que é um tipo de alfabetização que é de uma outra linguagem, que é midiática, que é dos processos. Eu acho que com o tempo, o excesso de pessoas enganadas, que vão ter que rever coisas, que vão tomar golpe de zap, que vão fazer pix para muito picareta, vão começar a entender que o fake news também é parte de um sistema que tem dono e tudo mais. Então isso eu acho que é um processo cultural que a gente vai
ter que levar como sociedade e vai ter que, ao mesmo tempo, rir disso e, de algum jeito que eu não sei qual acolher também e saber conversar e saber explicar para o cara do Uber e para o tio e para a tia e tudo mais. E é um processo caótico, longo e doloroso. Mas a gente vai ter que passar. E esse choque virá. O choque maior vai ser a hora que o presidente Lula estiver falando como presidente da República. E vou te falar o seguinte, estranhamente, um dos nossos aliados hoje, no fim dessa grande dissonância, é o Bolsonaro deprimido, gente. A fraqueza psíquica dele, emocional do Bolsonaro, o estado deplorável que ele está emocionalmente falando, seja depressão, seja melancolia, choque, qualquer coisa que queira seja, ele não projeta nenhum tipo de autoridade, de força, e ele está literalmente com essas pessoas no acostamento esperando ele. E ele não aparece. Não dá uma satisfação. E eu acho que ele está forçando um tipo de autoanálise que os bolsonaristas não eram capazes de fazer sem o Bolsonaro. E ele está ajudando. E eu quero ver o Bolsonaro em fuga também, porque isso vai acontecer. Uhum. O Bolsonaro ele vai ter que fugir. O Bolsonaro. Fugir do Brasil, que você fala? Eu acho, sinceramente, porque o Bolsonaro, isso é evidente. O Bolsonaro fala, eu não vou ser preso. Eu saio morto, mas eu não saio preso. Eu acho isso mesmo. Acho que ele é tão covarde, tão não corajoso, homem, qualquer coisa, que ele faz qualquer coisa para não ir para cadeia. Ele não tem estrutura para aguentar o que... Aí eu não vou nem falar do Lula, mas assim, ele não aguenta um processo. Ele não aguenta depoimento. Não estou falando de ficar preso injustamente numa cela e sendo humilhado publicamente. Estou falando de prestar um depoimento para um juiz. Ele não aguenta. Ele não aguenta uma derrota eleitoral. Não aguenta. ele não aguenta uma entrevista. Ele não aguenta uma coletiva que ele nunca deu. Nunca deu um debate. Não aguenta um debate. Você bota ele 2h30 lá com o Lula e ele começa a repetir, bambeia. Ele não aguenta. Não tem estrutura. Então, eu acho que isso vai evoluir, a gente vai ter um pouco mais de paz nos próximos anos. Posso puxar um pouquinho para o futuro? Desculpa, posso puxar um pouquinho para o futuro agora, Miguel? Não, primeiro, eu acho que merece um documentário esse filho fictício do Lula, que já foi dono da Friboi, sócio do Dora, dono de carro de ouro, inventaram um filho para o Lula que é um cara assim, prenda-me se for capaz. Né? Mas boa, bom roteiro. Vou jogar para o futuro que eu queria perguntar sobre os ministérios mesmo, em especial o Ministério da Fazenda, né? A gente vem debatendo há algum tempo aqui no Jornal da Fórum a importância disso. Eu queria a sua opinião sobre a indicação do Haddad para o Ministério da Fazenda. Bruno. Eu achei uma indicação ótima. Eu fiquei bem feliz com a indicação dele. Eu acho que foi uma escolha muito inteligente do ponto de vista político e econômico. Ele é um dos poucos quadros que tem uma baita formação nos dois lados. Foi um grande ministro da educação, mas a gente esquece do bom trabalho econômico que ele fez na Prefeitura Marta e na Prefeitura de São Paulo. Aqui. Ele saneou conta, e o mercado que está rejeitando ele é o mercado fundamentalista, burro, que nem de economia entende, que foi educado coach de economia. Não é gente que leu, não é gente que entende como a economia funciona. Eu acho que o Haddad, ele não está tão à esquerda. Ele é um economista de centro. Ele é muito contemporâneo, mas ele não é um cara radical, ele não é um cara de rupturas, ele não é um cara de grandes choques. Mas eu acho que ele é um reformista muito profundo e muito consciente de uma coisa que também me alivia tê-lo como ministro. Ele pensa de maneira multidisciplinar. Ele é interessado pela grande narrativa histórica humana. É materialista, é antropológica e ambiental. Eu acho que a gente precisa de ministros da economia que levam esse lado multidisciplinar e também filosófico. Outra indicação que eu achei interessante, o cara veio de banco e tal, mas foi muito elogiado por economistas de esquerda, Galípolo, né? Lara Rezende? Galípolo. Não, o outro. Gabriel Galípolo. Que parece que é um cara direito do Haddad. E eu fiquei feliz que eu não o conhecia.
mas os elogios que eu vi de gente que eu respeito muito e que eu acompanho, eu fiquei muito satisfeito que é um cara que pensa economia do ponto de vista filosófico. Ele vai na raiz da questão, do que para a economia serve mesmo. Isso é uma coisa que estava em muita falta no país. Muita falta. E eu ouso falar que a gente quase nunca teve isso no país. Eu acho que ele vai ter... Eu vi o outro comentarista falando aqui que eles acham que também já é posicionar o Haddad para uma possível corrida presidencial. Talvez. Eu não sei. Porque eu não acho que o Ministério da Fazenda seja o tipo de ministério ideal para você virar um presidente na sequência. Eu acho que o FHC ele fez isso porque ele foi muito rápido e no plano real. Quer dizer, foi uma coisa muito chocante. Mas se ele tivesse ficado uns 2, 3 anos de ministro da Fazenda, ele não teria sido eleito presidente tão facilmente. Porque é um ministério também tóxico. Ele é de muita projeção, mas ele deixa todo mundo insatisfeito em algum lugar. E a gente sabe que o Brasil, mesmo que melhore, e eu acho que vai melhorar, não vai ser um milagre econômico que a gente vai passar. E eu acho que o Haddad tem a capacidade de fazer o que ele fez depois da Marta, quando o Pita saiu da Prefeitura de São Paulo e deixou ruínas. Quer dizer, é um cara que arruma bem a casa, que estabiliza tudo de novo, mas eu não sei se vai produzir grandes efeitos assim de aumento de poder aquisitivo, de economia bombando. Mas eu acho ótimo que o Haddad é nosso ministro da Fazenda. Achei o Flávio Dino também uma escolha boa. E o que eu estou mais preocupado, também não acredito em todos os rumores que estão saindo por aí, mas é um ministério que eu acho que a gente precisa botar muita atenção, é o do meio ambiente. O que o Lula vai fazer com esse ministério? Porque eu não acho ele periférico. Ele precisa ser ele é um ministério decisivo para o futuro político, geopolítico e econômico do país. E eu estou numa grande expectativa. A torcida pela Marina, né? Olha, eu acho que a Marina seria uma boa ministra, claro que seria uma boa ministra. Eu prefiro vê-la nessa autoridade do clima. Eu acho um cargo necessário e acho que ela é a pessoa certa. O ministro que eu pessoalmente gostaria de ver lá é o Randolph. Eu acho que o Randolph seria um ministro incrível, por ser quem ele é como político hoje, por ser da região amazônica também. E a Marina, eu acho que o perfil dela, até por estar fora da vida política, do mundo político ali de Brasília mesmo, por tantos anos, eu acho que ela tem esse perfil mais internacional, mais interministerial, de ser uma pessoa que pensa a maneira sistêmica a política de clima. E o Randolph, esse operador é muito hábil. Mas é isso, né? Estão cogitando ele para as comunicações, eu li hoje. Achei algo totalmente inesperado. Eu não sabia dessa, não. Eu vi no Twitter hoje, outras comunicações. Rumores de painel, Lauro Jardim, não sei o quê, que estavam sondando ele para as comunicações, mas isso inviável. Isso não permitiria com que a Marina fosse ministra do Meio Ambiente, porque seria muito cargo para a rede. E eu não veria dessa forma como cargos para a rede, porque eu acho que eles têm políticos que têm estatura própria para além do partido deles. Mas o Randolph é muito curioso, porque eu nunca associei ele com o Ministério das Comunicações, por exemplo. Mas eu achei interessante, viu? Também. Eu gosto de esperar para ver também. Agora, a gente tem um breaking news, agora trazer aqui para a gente. Foi aprovado em um segundo turno a PEC da transição. A Folha chama de PEC da gastança. É muita cara de pau, né, cara? É muita cara de pau. Cara de pau. A gente não tem essa cara de pau. A mídia progressista não tem essa cara de pau, cara. Quando os caras passaram o teto de gastos, eu não vi um blog nosso falando assim, é a PEC da crueldade, é a PEC da fome. Não, a gente chamava de PEC do fim do mundo. Mas não na mídia, né? Falava-se, mas acho que pouco nas manchetes. Mas você tem razão, Bruno, é cafona, porque não é verdade. O Bolsonaro aprovou, estourou o teto nas eleições.
poucos antes das eleições, ele aprovou o aumento do Auxílio Brasil, com o apoio do PT, apoio da esquerda. Nunca falou isso do Paulo Guedes. Nunca falou, nunca fez um apelido para uma PEC do Paulo Guedes. Nunca. É o fim da picada. E assim, e vamos falar, isso não é jornalístico, gente. É a Folha de São Paulo, no caderno de economia, cacete. Entendeu? Inventaram um apelido e estão forçando na goela de todo mundo. Mas o importante aí é que foi aprovado, né? É a primeira grande vitória do Lula depois das eleições. A PEC foi aprovada no Senado, foi aprovada agora em primeiro turno e agora foi aprovada em segundo turno. Essa PEC vai liberar despesas fora do teto de gastos de 145 bilhões de reais, que vai ser o recurso para pagar o Bolsa Família de R$600, mais o adicional, Bruno, de R$150 para cada criança com menos de 6 anos. Vai ser um recurso muito, muito bem-vindo, né? Com certeza. Não, é o mínimo, né? Isso é algo que, assim, me admira que isso é chamado de gastança por qualquer pessoa que tem comida na mesa, sabe? É o fim da picada. Mas, assim, eu sei que é a primeira vitória dele, mas aí eu queria te escutar mesmo, ver o que a Luana acha também sobre, assim, é um ano só, né? Eu acho que também é uma vitória, mas não é uma grande vitória, digamos assim, né? Ainda tem muito chão para que isso se torne um direito consolidado, e esse ano já estou com preguiça de no próximo ano a gente começar a ter esses debates a partir de julho. Do que tipo de mas aí cada dia sua agonia, vou pensar no outro. Sei. 2 anos, vai, 2, deixa a gente respirar, 2 anos, vai R$600 pessoal. Começa bem, começa com essa vitória, começa com o governo com dinheiro em caixa para pagar o Bolsa Família, para pagar esse adicional, para pagar o aumento da merenda escolar, também vai ser muito importante. E tem uma coisa, Bruno, o governo vai discutir a reforma tributária, entendeu? Então, essa reforma, tem até, inclusive, a gente estava discutindo aqui ontem, sobre que essa PEC, por exemplo, ela ia acabar com o teto de gastos. Ela quase acabou, só que não mexeram disso não, né, Luana? Então, Não, olha, eu acho que ainda não saiu do texto, eu vou conferir isso. Mas o texto, ele na prática, o Novo apresentou uma emenda para não acabar com o teto de gastos, mas não deve passar a emenda do Novo. Então. A PEC, ela prevê o fim do teto de gastos, gente. Tanto que o governo ele precisa apresentar uma nova arcabouço fiscal para substituir o teto de gastos. Não tinha que ter nenhum, né? Mas, enfim, de acordo com a PEC, tem que ter. Então, né? Vamos ver, esperar sair o texto final, até porque vai voltar para o Senado. Né? Aí depois que sair o texto final, essa PEC ela vai mexer com o teto de gastos. Pelo menos no Senado tinha esse trecho. Né? Vou conferir aqui daqui a pouco. Né? E aí, então muda, entendeu, Bruno? Porque aí já para 2024 não tem esse desespero. Já dá para governar, né? Já dá para começar a governar. Sim. Tem aqui outras notícias aqui. Sabe uma curiosidade? Vocês ouviram falar que teve um bolsonarista que se elegeu deputado nos Estados Unidos, né? Aqui, coloca aí, por favor, Guilherme. O Santos. Jorge Santos. Agora descobriram que o cara é causeiro. Coloca o cara aí, é uma fraude completa. Ele é bolsonarista, republicano, ele é de direita. Só que o cara é causeiro, nada é verdade, porque ele no currículo dele tem formação em Harvard, em várias universidades americanas, aí o New York Times ligou para as universidades, nunca passou por lá, ninguém conhece ele. Ele fala que trabalhava em banco, ele fala que ele é a encarnação do sonho americano porque ele é um self-made man, ele usava essa expressão que só nos Estados Unidos um filho de brasileiros conseguiria chegar tão longe quanto ele chegou. E ele falava muito em meritocracia. Ele deu entrevistas, inclusive na própria Rede Globo, falando que porque ele é gay. Aliás, a gente precisa ver se ele é gay mesmo. Porque pode ser mentira. Isso, né? Porque ele pode ser um hétero enrustido. Não sei. Agora não sei de nada. Mas pode ser mais um fake no currículo. Pode ser mais ele não trabalhou nessas empresas. Não trabalhou nas empresas. Ele tem uma condenação no Brasil
No ano que ele falava que ele estava se formando em Nova York, ele deu uma fraude em Niterói, que a mãe dele era enfermeira de um idoso. Ele roubou cheques do cara e saiu passando o cheque do cara que a mãe dele cuidava. Réu confesso, ele se declarou culpado, foi para os Estados Unidos e ele se elegeu pelo Partido Republicano, o que é muito legal, que é muito adequado, muito trumpista, muito bolsonarista, e tá um debate interessante nos Estados Unidos hoje, porque a fraude é tão completa e tão escancarada que virou notícia grande lá. E estão demandando que o Partido Republicano casse o registro dele. Fala, não, você não dá, isso é uma fraude, isso é mentiroso, não dá, você se elegeu com algo que não existe. Só que qual que é a questão? Ele ganhou um assento super importante pelo estado de Nova York, que era um estado que os republicanos não estavam ganhando nada. E eles estão com uma margem muito estreita no estado de Nova York. Então tem uma grande chance que o Partido Republicano mantenha essa fraude viável, funcionando lá, para não dar razão para os democratas, para não admitir que eles elegeram uma grande fraude. Eu estava lendo aqui com calma a notícia, quando tinha 19 anos, olha só, mano, nossa, que pilantra, cara. Careta, me toma no quando tinha 19 anos, ele roubou o talão de cheque de um homem de quem sua mãe cuidava. É isso aí. De acordo com registros judiciais. Cara, isso aí picareta pilantra mesmo. E a entrevista que ele deu, na Globo News, acho, sobre esse brasileiro que estava se candidatando, era um elogio à meritocracia. Ele falava assim, eu sou gay, mas eu não estou deputado porque hoje eu não sou um candidato porque eu sou gay. É porque eu trabalhei no banco, me formei na universidade, é por mérito. Não, uma coisa que com certeza ele está certo, que self-made man. Bom. Não dá para dizer que não. Ele fez até a imagem, ele criou. Deixa eu colocar uma fotinha aqui, eu quero colocar essa fotinha aqui, porque a quem ele apareceu junto com outra figuraça aí também, né? É o Dudu. Outro self-made man. Outro self-made man. Eu acho que é só um problema de compreensão do inglês. Eles não entenderam o que quer dizer esse self-made man. Eles acharam que é só escrever no papel ali, eu sou esse cara, e pronto, está resolvido, entendeu? Não, é um homem que você se faz, né? Só que é num sentido literal mesmo. Você cria a sua biografia, a sua trajetória, mas enfim, né? Mas não tinha eu acho legal. Eu acho super legal que essas coisas acontecem, assim, do ponto de vista antropológico, porque elas refletem muita coisa também, né? Assim, ele é uma fraude, ele é um grande mentiroso? Mas ele escancara exatamente uma grande fraude que existe no mundo da própria meritocracia. Porque, assim, tá cheio de gente que foi para essa universidade que ele fala que ele foi, que só foi porque é filho de alguém, porque pagou para entrar, porque usa esse título como um cartão de visita. Então, ele prova que o mundo responde só esses títulos, que você não precisa saber o que você diz que você sabe, você não tem que dar nenhum tipo de prova de que você é capaz de ser a pessoa que você simplesmente finge ser. E esse mundo fake que a gente vive é isso. Se essa mentira passasse, se o New York Times não tivesse investigado, se ele tivesse exagerado um pouco menos, teria passado. Assim como o Ricardo Salles passou aqui no Brasil falando que ele fez Yale, e o Weintraub que fez Harvard, e o outro ministro lá que fez não sei o que, não sei aonde. Né? Então, assim, esse mundo falsamente meritocrático de carteiradas, não sei o que, ele fica muito claro, né, quando a gente vê um sujeito assim. A gente foi se informar aqui sobre esse item na PEC da transição, que aqui, ó. Isso aqui é na PEC, né, Luana? É um capítulo da PEC, né? PEC 32 de 2022. Do texto aprovado. Inteiro teor. Então, é o texto que está em votação. Então, aqui, ó. O presidente da República deverá encaminhar ao Congresso Nacional, até 31 de agosto de 2023, projeto de lei complementar com o objetivo de instituir regime fiscal sustentável. Ou seja, eles vão substituir o teto de gasto. A PEC, por isso que eu lembro que a mídia ela
ela bateu muito nessa PEC também por conta disso, que ela abriu uma brecha, ela criou uma brecha para derrubar o teto de gastos. O que não significa necessariamente uma boa notícia, porque tem que criar um novo arcabouço, que eu gosto até mais do termo âncora fiscal do que arcabouço ou qualquer outra coisa, porque puxa para baixo. Né? Você teve um teto que foi estourado durante 4 anos, em 800 bilhões de reais, e agora você precisa ter alguma coisa que prenda o orçamento, que limite o orçamento, né? Mesmo acabando o teto de gastos, claro, o governo vai poder propor o que é isso, mas você vai precisar negociar com o Congresso Nacional, né? Vamos ver. Guilherme, coloca aí na tela uma notícia que eu subi no grupo, que é sobre a exoneração do Fábio Faria. Né? O Bruno, o governo está se desmanchando, o Guedes pediu férias, tem também uma notícia, não vou nem pedir, eu subi o print aí, fica aí, pode acreditar em mim. O Guedes pediu férias, já saiu fora. Deve ter vendido as férias, né? Eu acho isso aí incrível, porque, poxa, falta um pouco mais de uma semana para terminar o governo, você pedir férias, o cara tem que estar muito desesperado para sair, né? Porque se tivesse mínimo de responsabilidade, ele ficava para ajudar na transição, ele é ministro da Economia, né? Ajudar nesse período aí, conversar mais com o Haddad, mas a impressão que tem é que todo mundo está saindo fora. E tem essas notícias aí de que o Bolsonaro está deprimido, são muitas, todo dia sai notícia assim, né? Parece que é sério mesmo. Tem uma notícia que saiu que aliados estariam preocupados com a sanidade mental do Bolsonaro. Bom, eu sei que eu estou preocupado com a sanidade dele há uns 10 anos. Acho que desde que eu vi o Bolsonaro, eu estou preocupado com a sanidade dele. Estou preocupado agora. Boa sorte. Bem-vindo ao meu mundo. Na verdade, aquele é maluco que a gente já sabe há tempos, né? Agora, parece que é oficial, né? Que é alguma coisa oficial, está deprimido, né? Mas, enfim, né? Pelo menos ele está... É tipo de depressão, é aquele tipo de depressão que deixa o cara quieto, né? Depressão real, depressão grande. Eu acho que ele deve estar deprimido mesmo. Eu não acho que é uma doença que pega qualquer pessoa mesmo. E eu acho perfeitamente compreensível que pegue o Bolsonaro. Acho que ele é das raras pessoas que merece uma, na verdade, para ser bem sincero. Assim, que maravilha, que alguma coisa ele consegue sentir. Que é mesmo que seja a respeito só dele, na hora que a tragédia chega a ele e não a centenas de milhares de famílias. Mas eu acho que tem uma outra dimensão que eu acho importante a gente colocar também, que eu não me arrisco a dar um diagnóstico, mas o Bolsonaro, ele deve estar com a cabeça dele dando curto mesmo. Porque assim, vamos ser bem claro, o Bolsonaro não é uma pessoa que tem instrumentos mentais. Ele não é só burro, ele não é inteligente, mas ele não tem as emoções dele muito bem equilibradas, ele não é um cara que sabe dialogar, não é um cara que entende um sistema muito complexo de coisas, ele é um cara limitado, para dizer o mínimo. E ele está numa situação de extrema complexidade, extrema risco, demanda, pressão. É um tipo de situação que qualquer pessoa hábil, inteligente, genial, fica abalado. O Bolsonaro deve estar muito confuso. Ele deve não estar dormindo bem, deve estar dando problema real na cabeça dele, que não é só depressão. Ele deve estar enlouquecendo mesmo. Porque você imagina misturar a coisa messiânica religiosa com a possibilidade de cadeia, com as fake news que ele acredita de verdade, com o mundo que ele construiu, com os filhos dele sob risco, com a mulher dele que não fala mais com ele, com o Brasil, o mundo falando dele, com a eleição, com os aliados indo embora. Ele não é um cara que consegue processar isso e achar uma síntese onde ele sabe o que fazer agora. Porque o Bolsonaro, antes de ser o Bolsonaro, ele é um Minion. Ele não é o Mussolini, ele não é o Hitler. Ele é um nazista que caiu no lugar de Führer. Mas ele é cria dessa mentalidade. Ele não lê o livro. É o livro do Ustra só. Ele não tem preparo para ser quem ele é. Ele não consegue dar conta do lugar que ele se colocou. E ele teve uma vida muito fácil.
Ele foi sempre perdoado, sempre liberado, ganhou todas as eleições, elegeu todos os filhos, roubou tudo o que quis, matou quem quis, não aconteceu nada, exonerou todo mundo, entendeu? E o que segurou a democracia brasileira não foi as instituições, entendeu? Foi meio que o fisiologismo brasileiro, que deu um jeito, que não sei o quê, que agora já está se reacomodando. E ele ficou para trás. Então, acho que ele está pirando, está enlouquecendo, a olhos vistos. E é graças a isso que os radicais não estão dando mais problema. É graças a isso que as polícias não viraram milícias do Bolsonaro. Porque se ele tivesse algum tipo de capacidade real, ele tinha falado com os clubes de tiro, sim, tinha causado problema real, tinha falado com os militares, tinha armado esse golpe melhor. Mas é isso. Antes de ser o Bolsonaro, ele é um minion. E aí não dá conta. Aí é gado mesmo, trash. Tem um superchat que comenta isso daí. Várias pessoas comentaram aqui também, o Miguel. Eu vou ler aqui, deixa eu ler. Tem do Décio Amádio, que é muito acertada a decisão do Flávio Dino substituir a indicação do Edmar Camata nesse momento. Nos sentimos aliviados. Né? Com certeza. O Dino recuou, foi divulgado que o Edmar Camata tinha muitas posições pró-Lava Jato, comemorou a prisão do Lula, então ficou constrangedor. Foi uma resposta política rápida, né? Isso é importante. Foi rápido. Eu achei um ótimo sinal. Uhum. O que o Ministério da Justiça, o Dino está montando um ministério bem coeso, com gente muito forte, e bem, do ponto de vista ideológico, Bruno, está bem anti-lavajatista. Né? Ele colocou o Vadi Damuz, ele colocou o Augusto de Arruda Botelho. A Sheila de Carvalho, o Marivaldo. Ao Ministério da Justiça, o Lula, ao entregar para o Flávio Dino, né? Não sei se ele falou para o Flávio Dino isso, mas de qualquer forma está claro que foi uma combinação, é uma decisão política do Lula e do Flávio Dino de transformar o Ministério da Justiça num bastião antigolpe para o governo Lula. E tem uma correção que tem que ser feita. O que a gente passou nos últimos anos, a gente está falando de fascismo, de militarismo, milícia, polícia, mas isso foi o sintoma mais grave de um problema que começou e permanece dentro da justiça brasileira. Foi um processo do Ministério Público, dos procuradores, dos juízes, e isso precisa ser revertido. E tem que ser revertido com gente que não está aí para contemporizar. Porque vai ser mais, digamos, politicamente mais fácil resolver isso do que resolver os milicos e a polícia. Mas já é um bom começo. Assim, que o não, mas é uma decisão política resolver. Desculpa, Ana. Não, eu ia falar que em 2013 essa foi empurrada pela mídia, inclusive, como uma pauta para as manifestações que não tinham pauta. Né? Que era o negócio, era uma PEC, não era? Como é que chamava? 37, MP 37? PEC 37. PEC 37, que é do Ministério Público, né? Para empoderar o Ministério Público, dar o poder a eles de investigação, que antes era só a Polícia Federal. Eu lembro do Tiago Lacerda indo levar um monte de documento lá no Congresso Nacional. Eu o abordei no aeroporto e perguntei, né? Não, mas você está participando dessa campanha? Como é isso? Não sei o quê. E aí ele falou assim: tem que ser condenado desde que sejam apresentadas todas as provas, falando sobre o Lula, né? Eu falei, eu posso filmar você falando isso? Aí ele não permitiu. Porque isso daí tudo bem, eu concordo. Até eu topo. Claro. Tiago Lacerda que fez campanha para Lula nessa eleição, como vários artistas também. Tem mais um superchat aqui da Auri Marinetti, é a síndrome da falta de foro privilegiado. Está comentando a doença do Bolsonaro. Aqui, que é o seguinte, que seria um falseamento do Bolsonaro, de tentar parecer mais doido do que é, para tentar alegar insanidade ou qualquer coisa do tipo. Mas acho que não funciona muito assim, né? Vocês podem me ajudar? Eu acho que não funciona muito assim. Porque eu acho... eu não sei também. Não sei dizer o que ele está pensando, mas eu não acho que eles pensam em tantas camadas assim. Acho que a coisa lá é mais rasa, é mais imediata. Eu acho que o Bolsonaro tomou esse choque epistemológico aí na cabeça dele, algo que nunca aconteceu, e ele está passando mal. É uma crise familiar, é uma crise política, é uma crise espiritual, é uma crise de muitas ordens na cabeça dele. Eu acho que o que ele queria, o que ele teria para fazer, em alguma medida está feito,
é ele demonstrar que se ele for preso, o país pode ter um caos. Quer dizer, ele oferecer essa demonstração de que é melhor pacificar, de que é melhor botar uma pedra no assunto e seguir em frente. Mas ele não se apresentou também assim. Eu acho que tem pessoas interessadas em provocar isso, mas não sei não. Eu acho que ele tá ferrado. É isso que eu acho. Essa reportagem que eu li foi anteontem, né? Uma reportagem que fala que aliados do Bolsonaro acham que ele duvidam da sanidade mental dele. É porque ele estaria divulgando fake news cada vez mais escalafobéticas, mais doidas, e ele estaria repetindo para aliados próximos que ele não perdeu as eleições, que ele ganhou as eleições. Né? Em privado. Em privado. Que é o que prova que eles são os picaretas mesmo, mas ele tá falando isso para mim, não tá falando isso no Zap. Ele não tá tweetando isso, ele me falou, pô, ele tá achando que eu sou louco, então ele deve acreditar mesmo. Que mas prova aí que ele sabia que era tudo mentira, né? Não, mas essa notícia, aí fala que até o ministro perdeu paciência com o Bolsonaro e falou assim, não, chega! Eu fiquei imaginando... Deve ser o Guedes, aí ele pediu férias. Só sobrou o Guedes. Acabou, porra! Acabou. Não, põe a charge, Miguel. Depois dessa do Guedes, põe a charge, por favor. Tem um superchat aqui e o restante que foi favorável ao Moro e Lava Jato. Vão fazer o quê? Eu acho que depende da fase. Porque assim, o Randolph já foi meio favorável, o Molon já foi meio favorável. Isso aqui, mas assim, as pessoas perceberam as coisas de acordo com o timing da demonstração das coisas. Eu vou te falar, eu nunca confiei no Sérgio Moro, nunca apoiei a Lava Jato, mas eu tinha muita resistência durante muito tempo de achar que tinha dedo americano, que isso era por causa da Petrobras, eu achava que isso era paranoia de esquerda, coisa da... Eu demorei, eu precisei ver mais evidência. Eu comecei a olhar e falei, putz, eu estava errado. E eu acho que tem esse processo na cabeça de muita gente. Eu tinha um amigão meu que era fã do Sérgio Moro, um cara inteligente, jornalista, deu lá uns meses, um tempo lá, e eu falei, não, peraí, deixa eu ver, já... Bem, eu acho que tem ex-lavajatistas e jatistas. Uma coisa é você receber novamente um político, um aliado, um ex-aliado, um cara que se enganou. Como o Contarato, por exemplo. Ele se elegeu no bonde da Lava Jato, diferente do Molon e do Randolph, que deram um flerte ali. O cara se elegeu no combate à corrupção, defendia o Sérgio Moro. Na hora que caiu a ficha, ele nem fingiu, ele rompeu, questionou e foi pro PT. O Contarato, Bruno, é um caso espetacular, né? Espetacular. Se elegeu na onda, um delegado lavajatista, aí o cara, eu admiro muito ele por causa disso. Eu acho que o cara íntegro. Totalmente foi um dos melhores senadores ali na CPI. Corajoso. E é um cara de fibra moral mesmo. Ele acreditou na Lava Jato, viu que estava errado, não fingiu, falou, estava errado, é isso aí, você traiu o judiciário. Vai ser um choque na cabeça dos bolsominions, né, que votaram nele. Concordo, isso demonstra muita integridade, né? Integridade, o cara é íntegro. Cínico, é importante. Todo mundo pode errar. O negócio é que você tem que admitir que você errou e aí a crítica é feita disso. Agora, outra coisa é botar um cara que comemorou a prisão do Lula na PRF. Isso é outra coisa. Bem outra coisa. Uma organização armada, né? Não pode vacilar. Uma organização... Recentemente, com fotos com Dallagnol, com Moro. Não é um cara de confiança, e ele faz parte de uma organização que eu nem chamo aquilo de polícia mais, aquilo ali é uma outra situação. Aquilo é uma organização dentro do Estado brasileiro, parasítica, perigosa, que se a gente estivesse num processo com mais capital político e tudo mais, era para dissolver. Faz outra polícia. Reforma todo mundo, passa uma limpa ali, porque isso não é perseguição. Isso é manter a democracia viável. Porque o que esses caras fizeram não foi só nas eleições, foi antes. Massacres em favelas brasileiras, fizeram câmara de gás no meio da estrada, os caras não estão presos. Entendeu? O mesmo diretor foi promovido. Então, assim, é o tipo de tipo de instituição que tinha que ser questionada. Mas, no mínimo, tem que pôr uma pessoa republicana ali, uma pessoa que é de confiança do Flávio Dino e que confia no Lula. Não tem que ser lulista.
Mas no ministério, para ser um cargo muito importante, a pessoa, no mínimo, precisa ter certeza que o Lula foi vítima de uma injustiça. Isso é piso. Porque se tem um policial ali que acha que o presidente é ladrão, como ele aparentemente acha, assim, o que você aceita esse cargo, então? E aí já prova, o equívoco dele, e outra, a falta de moral dele. Que ele topa trabalhar para um cara que ele acha que tinha que estar preso. Então, assim, amigo. Entendeu? Exatamente. Já provou 2 problemas aí. Ô, Gui, coloca a charge que a Luana gostou. Tá sem resolução, mas vamos ver como é que fica aí na tela. Então... Não, tudo bem, deu para ver. É que era essa história do Guedes pedindo férias, do outro pedindo demissão, é bem isso, né? Assim, os ratos vão abandonando o navio. Rafa, infelizmente, gente, estão todos nadando aqui para São Paulo, onde eu moro. Tá todo mundo vindo de bote salva-vida aqui para a capital, trabalhar no Palácio dos Bandeirantes. Estou bem preocupado, viu? Pois é. Até porque o Cláudio Castro aqui no Rio já tem os próprios problemas dele para lidar, não está dando muita guarida, não. Gente, aqui vai ser a... E aqui tem mais dinheiro, né? Aqui as contas estão mais ou menos equilibradas, aqui tem coisa para eles privatizarem, coisa para fazer. Tem uma polícia muito ideológica, uma polícia diferente da polícia carioca, que é uma polícia também ideológica, mas uma polícia mais mafiosa, carioca, mais engedrada com esquema de milícia, mais fisiológica. A polícia de São Paulo é mais fascista mesmo, é politizada, se vê como um braço ideológico que é contra a esquerda, e agora ele tem um dos seus lá. Eles nunca gostaram do Alckmin, por exemplo. A gente aqui de São Paulo achava o Alckmin fascista e tal, mas a polícia achava o Alckmin vermelho, sabe? Eles queriam alguém assim. E aí o secretário de Segurança de São Paulo agora vai ser um bolsonarista raiz. Coisa que a gente nunca teve. Nosso secretário de Segurança, na época que eu tinha medo do secretário de Segurança de São Paulo, era o Alexandre de Moraes, gente. Veja bem. O democrata Alexandre de Moraes. Grande Xandão. Grande Xandão. Bruno, você vai na posse do Lula? Não vou. Vou descansar, vou pra praia. Gostaria de ir, mas não me agilizei. Vai ter uma festa da Fórum lá. Eu sei. Coloca aí na tela, por favor, Guilherme. A gente tem que anunciar todo o programa, tem que para o pessoal ir, né? Tem que avisar. Vai encher demais, gente. Encontro. Aliás, até recebi uma crítica, a Sinara fez uma crítica aqui, que está aparecendo que vai ser palestra. Não vai ser palestra, não, pessoal, vai ser festa. Vai ter samba lá. Encontro, né? Precisava colocar festa, que encontro é quase ato, né? Assim, já tão... Não, é cerveja, gente. Um pouquinho careta, mas vai ser uma festa num bar com samba. Não vai ter nenhuma palestra, não vai ter. Mas o flyer tá meio psicodélico, né? Ele tem um fundo meio LSD. Tá psicodélico, né? Também não é para tanto. Vai ter samba, uma cerveja. O que tá careta é o encontro, que não tá escrito samba, mas a gente vai melhorar isso. Nos comentários tem aqui o link para se inscrever. É importante se inscrever para não lotar demais, né? Porque deve ter uma lotação esse bar aí. E vocês vão? Que vai para a posse, se inscreve lá para garantir. Você vai, Luana, também? Legal. Vai ser histórico, né? Eu vou por Goiânia. Se eu conseguir por Brasília, vou por Goiânia, aproveitar, dar um passeiozinho lá em Goiás Velho. Eu que depois para Brasília. Bruno, a gente tem mais uns minutos. Eu combinei com você até 19 horas, depois eu vou liberar você. Eu queria perguntar a você qual é a sua expectativa no campo da educação e da cultura. Vou misturar logo as duas perguntas, 2 campos, né? Até porque eu acho que tem uma relação. Qual é a sua expectativa? Eu estou esperançoso, mas é fácil estar. Porque, assim, educação e cultura, após Bolsonaro, se você botar uma inteligência artificial lá, já vai ser um baita ministério. Botar um computador para trabalhar lá, já vai ser um baita ministério, em comparação ao que a gente tinha, que, na minha opinião, junto com o meio ambiente, foram os maiores desastres do Brasil. Assim, coisas que a gente vai demorar muito tempo para recuperar. Na educação, eu entendi na política o que o Camilo fez, do ponto de vista de negociação, de poder, de prioridade e tal, mas pessoalmente, eu lamentei que não foi a Isolda.
Eu acho que ajudaria muito um pouco mais de isonomia de gênero, e não só isso. Assim, ela merece, porque ela tem muito currículo, muito critério nisso, ela fez um trabalho e que os Ferreira Gomes tomam muito desse crédito que ela operou, mas eu também acho que seria muito interessante a formação de políticos de grande projeção dentro da educação, e o Camilo já tinha um cargo, enfim, ele não precisaria ter cobrado essa fatura, achei uma pena, mas estou feliz que ela também está no ministério, acho que eles têm, pelo exemplo que eles já fizeram, acho que tem tudo para ser um ministério muito bom. Espero que consigam verbas o suficiente com quebra de teto de gastos e esse tipo de coisa para a gente, de fato, botar o trilho novamente reto. Na cultura, idem. Tem muita coisa para ser feita. A coisa que eu estou mais preocupado, que eu não tenho a menor ideia, porque eu também não estou acompanhando de perto, é que tipo de volume de recurso o Ministério da Cultura vai ter. Porque tem uma terra arrasada que precisa ser assim, reconstruída e precisa sanar uma geração de artistas, autores, técnicos, pessoas de produção que por mais de 4 anos, né, desde o governo Temer, isso já começou, mas no governo Bolsonaro, a cultura não foi relegada a segundo plano, ela foi um alvo de destruição. Foi uma das coisas que eles trabalharam ativamente para matar de fome. Vide a lei Paulo Gustavo, que o Bolsonaro, até o fim do mandato dele, não libera a porra da verba. Que é uma coisa que foi conquistada nos primeiros meses de pandemia. Aldir Blanc e tudo mais. Então, assim, tem gente que está tudo atrasado, e como se bem sabe, produção audiovisual, produção de teatro, relação da cultura com a sociedade, com as universidades, com os territórios, são coisas que demoram para serem feitas e refeitas. Achei a Margarete Menezes uma indicação ótima, do ponto de vista, é uma grande artista, isso não é mera representação, ela ser uma mulher negra da Bahia, isso tem um significado muito profundo, e na cultura o simbolismo é a essência, então eu não acho que isso é pouca coisa, mas eu não a conheço o suficiente para apostar que ela vai fazer um ministério estilo Gil. Eu espero que sim, eu espero que esteja mais no caminho do Gilberto Gil do que o da Ana de Holanda, por exemplo, e acho que tem tudo para ser, pela natureza dela. Eu estou muito curioso para ver quem vão ser as outras pessoas e os outros secretários e secretárias que ela vai indicar, que dentro de um universo muito mais complexo que ela pega hoje, que não é só de terra arrasada, mas é da cultura que já não dá conta mais das suas meras expressões, né? Assim, a gente está falando de cultura digital, está falando de outros movimentos que o Gilberto Gil sabia e intuía bem, mas ainda não estava consolidado. Ele era visionário, mas agora esse universo já existe. Então ele não tem que simplesmente ser apresentado, ele precisa ser implementado de maneira decisiva. E aí eu acho que uma integração do Ministério da Cultura com o das comunicações vai ser essencial, que em geral está junto com educação, esportes, que é uma maneira muito clássica e certa de pensar, mas eu acho que a gente tem que pensar muito mais hoje na cultura digital, nos perfis, na internet, nas comunicações, de como isso vai entrar em TV pública, em rádio e novas formas de pensar. Mas eu estou otimista. É fácil estar otimista. Uma vantagem do Lula é suceder o Bolsonaro. Né? A vantagem e a maior desvantagem também, porque eu vou te falar, eu não queria estar na pele dele. Não. A herança, né? Gente do céu, que bucha que deve ser. E a transição foi isso, né? Na verdade, achei uma coisa muito interessante dessa transição. Eu não esperava que as falas, sobretudo as falas do Alckmin, fossem tão duras em direção ao governo Bolsonaro. Eu sempre achei que ia manter aquela coisa meio, agora chegou a hora de olhar para frente, estamos fazendo, eles pega o microfone e fala, terra arrasada, é inacreditável que a gente está descobrindo e vendo e revelando. E quando isso vem da boca do próprio Alckmin, me surpreende, me preocupa, mas eu também acho saudável que isso esteja sendo dito hoje de maneira muito clara para o povo e para a imprensa escutar. Eu não acho que a imprensa vai dar muita colher de chá, já não está dando.
já está tratando os fracassos de hoje do próprio governo Bolsonaro e do Congresso, está pondo na conta do Lula já. Está chamando de PEC da gastança, algo que foi um rombo que o Bolsonaro provocou, que fez um orçamento inexequível, que é a consequência do crime eleitoral que ele cometeu na frente de todo mundo. E estão chamando de gastança. Na verdade, é uma PEC, assim, para, tipo, reconstruir, né? É a PEC da reconstrução, nem da transição. PEC da reconstrução. Do começo da reconstrução. Se a Folha fosse mais honesta, poderia dar esse nome, já que ela quer inventar nomezinho, né? Não é? Dar o nome PEC da reconstrução. PEC da gastança. Isso dos caras... O G1, pelo menos, trata como PEC da transição mesmo. O Estadão dá um apelido, a Folha dá outro, o G1 coloca PEC da transição. A CNN Brasil bota PEC do estouro. E a Folha agora está dando PEC da gastança. Eu acho ridículo isso, desses nomezinhos, né? Bruno, nosso bloco está terminando aqui, então vou liberar você, agradecer muito a sua presença. Volte sempre, é uma honra conversar contigo aqui no Jornal da Fórum. Valeu, Obrigada, gente. professor. Feliz Natal. Feliz Natal. O prazer é todo meu.